Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Álvaro Matheus Gomes da Silva, sou estudante de nutrição pela Unipar, tenho 22 anos e hoje eu vim apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso. Hoje eu vou tentar falar da forma mais clara possível sobre o cortisol. Então vamos lá, o tema é o papel do cortisol e as suas implicações de saúde. Toda vez que nosso corpo se encontra em algum tipo de estresse, ele libera um hormônio na nossa corrente sanguínea. Esse hormônio ele é chamado de cortisol. E embora ele seja essencial para a nossa sobrevivência, em excesso ele pode causar vários prejuízos à nossa saúde. Hoje, ao longo do vídeo, a gente vai entender o que é o cortisol, como ele age no nosso corpo, seus efeitos e como a gente pode fazer para controlar ele. Ele é produzido pelas glândulas suprarrenais, ele é essencial para o nosso corpo. Quando há algum estímulo, o nosso cérebro envia sinais para as glândulas, para que elas liberem o cortisol na nossa corrente sanguínea. O problema está quando a gente fica sobre um efeito de estresse muito alto. O cortisol continua sendo jogado na nossa corrente sanguínea, podendo causar excesso. Nosso corpo não suporta o excesso de cortisol, o que vai causar vários prejuízos à nossa saúde. O objetivo é explicar como o cortisol influencia na nossa saúde e como ele está presente no nosso dia a dia, no trabalho, na faculdade e no nosso cotidiano. Ele está presente em praticamente tudo que a gente passa de estresse no dia. E como a gente pode conviver com ele, já que a gente precisa dele, né? O cortisol é o principal hormônio glicocorticoide do nosso corpo. Ele atua na regulação do nosso metabolismo, controle de estresse, pressão arterial, níveis de glicose e na nossa resposta imunológica. A produção é mais alta pela manhã e reduzida ao longo do dia. Quando a gente acorda, nosso corpo vê a luz do sol e começa a ser jogado mais cortisol na nossa corrente sanguínea, para que a gente seja preparado para o dia a dia. Ao longo do dia, esse cortisol ele vai abaixando, para que até que chegue de noite a gente consiga dormir tranquilamente, já que os níveis estejam bem baixos. Por isso que quando a gente acorda, normalmente acorda mais estressado, até que se esperte durante uns 60 a 80 minutos. É porque os níveis de cortisol estão muito elevados, e como o cortisol controla o nosso estresse, mais cortisol, mais esse estressado a gente fica. Um sono de má qualidade ou poucas horas de sono cria um ciclo vicioso, porque quanto menos a gente dorme, mais estressado. Mais estressado significa mais cortisol, e mais cortisol significa menos sono. Então esse ciclo fica se repetindo na nossa cabeça e a gente fica bem mal. O excesso provoca resistência à insulina, gordura abdominal e fadiga. O cortisol ele é muito associado a emagrecimento, porque ele dificulta muito o emagrecimento quando a gente está com os níveis altos de cortisol, porque ele vai provocar resistência à insulina, o que vai fazer com que a gente ganhe gordura mais facilmente, e principalmente na região abdominal, o que vai gerar fadiga também, e nesse processo a gente perde músculo muito fácil. Por isso que para ter mais músculo e perder gordura mais fácil, a gente tem que dormir mais e ter um sono de boa qualidade. Porque quando a gente fica muito estressado, a gente busca abaixar esse estresse dando dopamina no nosso cérebro. E uma das formas que a gente mais consegue dopamina é na alimentação, mas não na alimentação saudável, e sim em alimentos ultraprocessados, gordurosos e muito açucarados. Só que isso acaba sendo uma armadilha do nosso próprio cérebro, porque quando a gente abaixa o nosso cortisol, o nosso estresse nesses alimentos, toda vez que a gente ficar estressado, a gente vai buscar abaixar os nossos níveis de estresse, dando dopamina, comendo esses alimentos ultraprocessados. E isso vai acabar fazendo com que a gente ganhe muito peso, e peso muito fácil. Outra consequência do excesso de cortisol é que se o nosso corpo fica sempre em estado de alerta, sempre vai ter muito cortisol jogado na nossa corrente sanguínea. Quando o nosso corpo ficar menos sensível ao hormônio, isso vai acarretar em exaustão emocional e um desânimo muito grande. Ele afeta também o nosso metabolismo energético, porque o cortisol, ele, em excesso elevado, ele ativa as vias metabólicas, o que vai fazer uma quebra de proteína. E nessa quebra de proteína,
a gente vai deixar de ganhar músculo, vai prejudicar a nossa manutenção de tecidos e para quem treina vai prejudicar o ganho de massa muscular, o ganho de massa magra e vai favorecer a perca dela, porque menos proteína a gente vai ter uma dificuldade de ganho de peso e pode causar uma sarcopenia e prejudicar até funções do nosso corpo. A gente tem menos ânimo e menos disposição física também. Isso associado à resistência à insulina vai fazer a gente ter um metabolismo mais lento, por ter menos músculo e uma dificuldade maior de síntese de proteína. Então a gente vai ter um metabolismo mais lento e vai ganhar mais gordura facilmente. Estratégias de controle do estresse. Uma das formas que a gente pode controlar esse nosso estresse é praticando atividades físicas, no mínimo de umas 3 vezes por semana e de forma moderada. A atividade física de forma muito intensa e exaustiva pode causar também um excesso de cortisol. E a qualidade de sono. É importantíssimo que para o nosso corpo descansar a gente consiga dormir de 7 a 9 horas por noite. É difícil, tem que ter uma rotina muito organizada para isso, mas é necessário para que o nosso corpo descanse e fique relaxado para o dia seguinte. A alimentação equilibrada também é uma das formas que a gente consegue controlar esse estresse, pois quando a gente consegue ter prazer em comer bem, a gente consegue controlar nossos níveis de estresse sem ganhar muito peso, porque quando a gente equilibra tudo, o sono, a prática de atividade física e uma boa alimentação, não tem como o nosso cérebro se estressar tanto. A gente vai conseguir ter um corpo calmo, uma mente calma e vai viver melhor. É importantíssimo também que a gente consiga ter um controle emocional. Esse controle emocional a gente consegue só tendo paz. E a gente consegue essa paz também tendo momentos de lazer, saindo, vendo a natureza e respirando ar fresco, fazendo técnicas de relaxamento como a respiração funda. Isso vai fazer com que a gente tenha calma e vai conseguir lidar com os problemas do dia. Existem alguns alimentos que ajudam a reduzir os níveis de cortisol, como peixes ricos em ômega 3, frutas cítricas ricas em vitamina C, como laranja, limão, maracujá, e também castanhas e vegetais verdes ricas em magnésio. Evite excesso de cafeína, tabaco e álcool, pois o cortisol sempre vai existir. A gente precisa dele para lidar com o estresse. O problema está quando esse estresse vira crônico. Se a gente tem uma rotina balanceada e seguir todas as práticas de controle de estresse, o estresse não vai chegar a ser crônico. E isso vai fazer com que a gente tenha uma vida calma, tranquila e saudável. As conclusões finais que a gente chega é que o cortisol é um hormônio essencial para o nosso corpo. Ele é vital para a nossa saúde, mas de forma controlada. Quando ele sai do controle, ele pode vir a se tornar um inimigo silencioso. Então é importantíssimo que a gente mantenha as boas práticas de controle de estresse, para que tenhamos uma vida leve e saudável. O hormônio cortisol, ele não é um inimigo. A gente tem que entender isso. Tudo na vida depende do equilíbrio, inclusive nos hormônios. E esse equilíbrio começa quando a gente decide cuidar mais da nossa saúde. Espero que tenha sido um vídeo bem explicativo e, por experiência própria, eu digo: não é o estresse que nos destrói, mas sim o quanto deixamos ele durar em nós. Eu queria agradecer a principalmente duas pessoas, uma delas é minha mãe, a Janete, e a outra é minha namorada, a Júlia. A minha mãe, por sempre ter me apoiado e me ajudado muito até aqui. Ela e minha família sempre estiveram do meu lado, dando todo apoio. E a minha namorada, que foi fundamental para que eu pudesse concluir minhas atividades e meu TCC. Eu espero que tenha sido minimamente bom, porque se hoje eu sou muito travado em frente às câmeras, um dia eu já fui muito mais. Então, graças a ela, ela me ajudou muito a estar aqui gravando hoje. E é isso. Espero que tenha sido um vídeo bem explicativo e bem informativo. E se Deus quiser, que eu vou concluir
esse curso.